Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, e hoje vamos falar sobre um tema muito importante da Bíblia, a criação do mundo. Mas antes não se esqueça de se inscrever e deixar nos comentários dúvidas da Bíblia. Esse é o canal Palavra do Dia. O versículo que inicia o relato da criação é Gênesis capítulo 1, em versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Esse versículo afirma que Deus é o Criador de tudo o que existe, incluindo o céu e a terra. Ele também nos ensina que Deus é um Deus de ordem e propósito. Ele criou o mundo com um propósito, e Ele está no controle de tudo o que acontece. O relato da criação do mundo no livro de Gênesis é um dos mais importantes da Bíblia. Ele nos fornece uma visão de quem Deus é e de seu propósito para o universo. O relato começa com a afirmação de que Deus é o Criador de tudo. Ele não é apenas o Criador do mundo físico, mas também do mundo espiritual. Ele é o Criador do tempo, do espaço e da matéria. O relato também nos diz que Deus criou o mundo de forma ordenada e intencional. Ele não criou o mundo por acaso, mas com um propósito. O relato da criação do mundo no livro de Gênesis é um dos mais importantes da Bíblia. Ele nos fornece uma visão geral da origem do universo e da humanidade, e estabelece as bases para a teologia cristã. O relato começa com a afirmação de que Deus é o Criador de tudo o que existe. Ele é onipotente, onisciente e onipresente, e tudo o que existe é obra de sua vontade. O relato da criação nos ensina que Deus é o Criador de tudo o que existe, e que Ele é um Deus de ordem e propósito. Ele criou o mundo com um propósito, e Ele está no controle de tudo o que acontece. O relato da criação é dividido em 7 dias, e cada dia representa uma etapa na criação do universo. Cada dia é marcado por uma ação específica de Deus. No primeiro dia, Deus criou a luz e a escuridão. Ele separou a luz das trevas e criou o dia e a noite. No segundo dia, Deus criou o céu e as águas. Ele separou as águas do céu das águas da terra. No terceiro dia, Deus criou a terra seca e as plantas. Ele separou a terra seca das águas e fez as plantas crescer da terra. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Ele colocou os luminares no céu para iluminar a terra e governar o dia e a noite. No quinto dia, Deus criou os peixes e as aves. Ele os colocou nas águas e nos céus. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres e o homem. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança e o colocou no jardim do Éden. No sétimo dia, Deus descansou. O relato da criação é considerado um relato mítico, ou seja, ele não é um relato literal da história da criação do mundo. Ele é um relato simbólico que transmite verdades espirituais sobre Deus e o mundo que Ele criou. O relato da criação é geralmente datado de cerca de 3500 a.C., mas alguns estudiosos acreditam que ele pode ser ainda mais antigo. O versículo Gênesis capítulo 1 versículo 1 não fornece uma cronologia específica da criação do mundo. Ele simplesmente afirma que Deus criou o céu e a terra no princípio. Alguns estudiosos acreditam que o relato da criação é um relato literal da história da criação do mundo. Eles acreditam que Deus criou o mundo em 7 dias, conforme descrito no relato. Outros estudiosos acreditam que o relato da criação é um relato mítico. Eles acreditam que o relato não é uma descrição literal dos eventos da criação, mas sim uma transmissão de verdades espirituais sobre Deus e o mundo que Ele criou. A história da criação do mundo nos ensina muitas coisas importantes sobre Deus e sobre nós mesmos. Uma das lições mais importantes é que Deus é o Criador de tudo. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele é o nosso Criador e nosso Pai. Outra lição importante é que Deus criou o mundo com um propósito. Ele criou o mundo para ser um lugar de beleza, harmonia e vida. Ele nos criou para sermos seus filhos e para vivermos em comunhão com Ele. Aqui está um conselho sábio que podemos tirar da história da criação do mundo. Aprecie a beleza do mundo que Deus criou. O mundo é um lugar maravilhoso, cheio de beleza e maravilhas. Aprenda a apreciar a beleza da natureza. Viva em harmonia com o mundo que Deus criou. Esteja em comunhão com Deus, o Criador do mundo. Preste atenção à sua voz e siga os seus ensinamentos, ouça sua orientação e busque a sua presença em sua vida. Este conselho sábio pode nos ajudar a viver uma vida mais plena e significativa. O relato da criação é um relato importante da Bíblia que nos fornece uma visão geral da origem do universo e da humanidade. Ele nos ensina que Deus é o Criador de tudo o que existe, e que Ele é um Deus de ordem e propósito.
Deixe abaixo nos comentários dúvidas da Bíblia que estaremos fazendo vídeos explicando. Não se esqueça de se inscrever. Esse é o canal Palavra do Dia.